Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês que estão me ouvindo e vendo neste momento. E eu desejo que você tenha uma boa recepção e seja tocado, alegrado e sinta alegria com a pregação da palavra. Eu quero ler a palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 9. Mas eu primeiro quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal. E se você também quiser aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, você vai encontrar abaixo no link todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. Vamos então à leitura da palavra. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Meus irmãos, esta palavra está no contexto da primeira reunião, digamos assim, da igreja judaica com representantes da igreja gentílica. Estava havendo um problema de compreensão. Os apóstolos, a igreja que estava em Jerusalém, eles normalmente estavam guardando a lei de Moisés. Mas lá em Antioquia, os irmãos gentios não tinham essa obrigação. E Paulo, Barnabé e os obreiros que estavam ali, estavam pregando o evangelho que nós pregamos hoje. E aí surgiu problemas. Quem ia de Jerusalém para lá, aí ficava aquele impacto, porque lá eles não guardavam o sábado. Não tinha todo aquele ritual do velho judaísmo. E aí gerou problema. Então nós vemos assim o primeiro concílio, a primeira reunião da igreja. E quando Paulo e Barnabé chegaram lá, houve até aquela discussão, mas a discussão no bom sentido, não era briga. Eles incomodando, porque os fariseus queriam que obedecesse toda a lei, e aí não dava. Então nós vemos a intervenção de Pedro, a intervenção de Tiago. E graças a Deus que nós vemos que eles chegaram a um bom termo. E aqui nós temos essa palavra. E não fez diferença alguma entre eles e nós. Não fez diferença entre o judeu e o gentil. Diz a palavra, purificando o seu coração pela fé. Meus irmãos, é pela fé. Nós pregamos a palavra. O nosso coração... Agora, não vamos pensar, esse músculo que nós temos, que pesa 300 gramas, 350, 375, que é uma máquina hidráulica perfeita, que bombeia a vida toda. Não, o coração ali é o centro de vida do homem, digamos assim, ele parando morre. O coração aqui está se referindo ao homem interior, tudo que vai misturando alma e de tudo o nosso ser interior representa. Então, aí somos purificados o quê? Pelo poder da palavra, que diz, purificando o nosso coração pela fé. A palavra entrou em nós. E a própria palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, entrou a fé. E essa fé purifica. Meus irmãos, que coisa gloriosa, esta fé verdadeira. E esta fé entra em nós. Essa fé salvadora não é do homem. E a própria palavra em hebreu diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Você que está me ouvindo, eu que estou pregando, e está acontecendo, eu estou pregando e você me ouvindo, porque a fé penetrou em nossas vidas, purificando. Essa fé é dinâmica, meus irmãos. Essa fé nós temos que analisar como um rio, que o Espírito Santo também é dinâmico, é como um rio, não é represada. Quando a nossa fé é represada, nós ficamos estagnados. A fé tem que entrar em ação, é de fé em fé. Pela fé, nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, o que a palavra diz.
Mas quando olhamos para as evidências humanas, como é que vai aparecer um novo céu e uma nova terra? Que nós estamos nesse mundo que nem entendemos direitinho, que os cientistas de vez em quando aparecem com novas estrelas, novos planetas, mas isso, mas aquilo, e não sabe. E não chega nunca à conclusão com todo aparelhamento moderno, com toda a ciência, porque o universo é amplo, mas nós vemos que tem uma dinâmica de crescimento. Meus irmãos, nós precisamos ter a dinâmica de crescimento espiritual pela fé. Não ficar naquilo que aprendemos e parar. Está muito bem, não vamos nos desviar do que aprendemos, mas vamos crescer. Paulo, quando estava na igreja, escreveu para os Coríntios, olha, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como meninos em Cristo. O que era isso? Aquele grupo não teve crescimento, ficou parado, eram nós espirituais, meus irmãos. Então, o anão espiritual é que nós chamamos o crente carnal dentro da igreja, porque a fé parece estar aprisionada, ele não teve crescimento, mas nós fomos chamados para ter crescimento. A própria palavra nos diz que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. Então, aperfeiçoamento é crescimento, é desenvolvimento, é melhoria. Nós temos que deixar essa fé que entrou em nós, oh, que coisa gloriosa, essa fé que me faz esperar em Jesus, essa fé que nos faz lembrar que existe uma eternidade, esta fé que nos faz lembrar que existe um paraíso, ela torna-se viva, essa fé que nos faz lembrar a respeito da vida eterna. Então esta fé não pode ficar igual uma semente que é colocada num vidro, aí está paradinha o tempo todo, fica anos e anos ali, não tem respiração, não tem nada, não tem crescimento. Mas a fé, que a palavra diz que o nosso coração são purificados pela fé, vamos comparar a semente pequenininha, mesmo como a palavra diz, a semente pequenininha como grão de mostarda, mas lançou na terra, a semente está viva, aí começa a libertação, começa o crescimento daquela semente e vai produzir. Meu irmão, minha irmã, o evangelho é dinâmico, o evangelho é para crescimento, a igreja precisa continuar crescendo, milhões, ou não digo nem milhões, bilhões e bilhões de pessoas, o mundo está praticamente com quase 8 bilhões de pessoas, desses 8 bilhões, praticamente 2 bilhões e meio que são cristãos, e de repente todos esses cristãos são crentes, não, então nós temos que pregar. Ah, você não foi chamado muito bem, mas nós temos 2 joelhos, é isso que a fé tem que operar em nós, essa fé salvadora, que purifica nossos corações, orar pelas missões, meus irmãos. Nós temos que orar pelas missões, nós temos que orar pela igreja no Brasil, orar pelos pastores. Eu sempre estou orando para Deus levantar homens cheios do Espírito Santo, pregadores que movam as multidões, que levam ao arrependimento. Sabe disso, é o crescimento da igreja, tudo isso é pela fé. Então, pela fé, nós aguardamos novos céus, nova terra. Pela fé, nós queremos também que a igreja continue crescendo, que Jesus continue batizando com o Espírito Santo, renovando pessoas, meus irmãos, avivando. Quantas pessoas que estão na igreja que precisam de renovação. Então, o homem, a mulher, cheio do Espírito Santo, pela fé, vai pregar com unção, e essa unção vai penetrar, vai avivar, vai renovar, e aí a pessoa renovada pela fé quer servir o Senhor melhor. Eu espero que essas palavras tenham penetrado na sua vida e traga ânimo, traga alegria, e você seja mais uma que está nessa campanha mundial, espiritual, para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu peço, Senhor, que Tu abençoe todos aqueles que me ouvem neste dia, Senhor, dando graça, dando renovação, dando alegria, Senhor, para viver pela fé, aguardando essa esperança tão poderosa que nós temos. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.